Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando. Hoje nós vamos trabalhar do livro Vigiai e Orai, o capítulo que se chama Filhos. E nós vamos ver as orientações que o irmão José traz para a gente neste capítulo, ok? Vocês vão ver ao mesmo tempo a simplicidade e a profundidade com que ele vai abordando, além dos comentários e as observações que a gente vai trazer em meio às colocações, referências para nós aprofundarmos caso queiramos, ok? Filhos. Educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Quando ele coloca para nós, educa-os, ele está dizendo que neste momento é importante, vamos lá no sentido da palavra educação, lá do grego, quando coloca para nós que educação é desenvolver um potencial, educiere, desenvolver o potencial. É tirar de dentro do outro aquilo que ele tem para oferecer. Educiere. Então, se a gente vai lá no grego, tirar de dentro dele o potencial que ele tem para desenvolver, vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. Por quê? Porque ele está apresentando para a gente valores. Se nós nos atentarmos para o inconsciente passado, nós vamos ver que tem vários valores que estão ali adormecidos. Então vamos ver. Se a gente fala aqui, desenvolver o potencial, que é educiere, deixa eu escrever de preto aqui que fica melhor. Se é desenvolver o potencial, ele, quando se apresenta para nós, ele já está trazendo as suas questões internas. Mas de onde vêm essas questões? Vamos lá? Olha aqui. Lembram quando a gente já fez referência à casa mental? Ora, se nós estamos fazendo referência aqui à casa mental, veja, nós temos aqui o que o André Luiz vai chamar para nós do inconsciente, o inconsciente, a consciência e a superconsciência. Se na nossa casa mental nós temos valores de passado, temos os valores atuais e os projetos, aquilo que a gente está almejando, se nós já temos esse movimento, imaginem vocês, quando os filhos chegam para nós, eles também vão apresentar situações que a gente pode ajudá-los a desenvolver. Por quê? Porque está vindo do inconsciente situações que ele vai tentar colocar em prática nessa encarnação. Não significa que tudo relacionado ao inconsciente são situações negativas. Nós temos muitas situações negativas. Muitas. Não vou entrar no mérito porque não vamos fazer um estudo agora sobre a casa mental. Mas se vocês quiserem aprofundar, façam uma breve leitura no capítulo 3 do livro No Mundo Maior. O capítulo 3, inclusive, está intitulado Casa Mental. E vocês vão entender essas explicações aqui. Porém, eu fiz aqui uma pessoa de perfil, mas lá o André Luiz vai dar um exemplo como se fosse um prédio de 3 andares. Mas não vou entrar nesse movimento agora, ok? Quando ele coloca para nós, educa os teus filhos e orienta-os, ele vai estar trazendo vários valores daqui para cá para tentar colocar em prática. Educa esses valores, ou seja, desenvolva o potencial que eles têm para trazer. Desenvolva. Agora, a partir do momento que você ajudá-lo a desenvolver, você vai trabalhar na orientação. Na orientação.
Olha, mas não te esqueças de que cada espírito tem seu próprio caminho. Por mais que você o ajude no movimento de orientação, ajudá-lo não é mostrar para ele que ele tem que seguir o caminho que você determina. Não é isso. A gente vai ajudar os nossos filhos. Ajudar significa apresentar também a nossa visão. Apresente a sua visão. Você é pai, você é mãe. Apresente a sua visão. Vou pegar um exemplo. Porque quando ele fala para nós aqui, cada espírito tem o seu próprio caminho, nós não vamos fazer essa caminhada por eles. Nós vamos apresentar para eles uma caminhada. Apresentar. Dentro da nossa observação. Vou pegar um exemplo. Um pai chegou para mim preocupado com o filho dele. O filho dele, ele tomava... ele falou assim, Emerson, o meu filho toma recuperação todo ano em artes. Ele passa em tudo, mas toma recuperação em artes. Mas eu queria que você conversasse com ele. O garoto estava lá na faixa de 12, 13 anos na época. Conversa com ele gosta de você, ele te escuta e tal. Chamei o garoto. Eu vou conversar com ele. Emerson, mas todo ano, não tem jeito, ele toma recuperação em artes. Eu falei assim, meu filho, deixa eu ter uma conversa com você. Ele mesmo já falou comigo assim, você vai conversar comigo sobre artes? Eu falei, sobre artes. Aí ele falou assim, já sei, meu pai te procurou. Eu falei, isso mesmo, meu filho, você sabe quase tudo. Agora me explica aqui, por que você toma recuperação em artes? Deixa eu entender. Emerson, eu não gosto de artes. Eu não gosto de artes. Ah, você não gosta? Então sabe o que acontece? As outras matérias que eu gosto, que eu estudo, eu aprofundo, eu não tomo recuperação, não perco média nem nada. Mas artes, eu não gosto. Eu falei, meu filho, o que você faz na aula de artes? O que você faz? Ele falou assim, Emerson, eu respondo chamada e durmo. Ah, você também não perturba os seus colegas? Não, de jeito nenhum. Eu não perturbo, eu não converso, eu não jogo papel nos colegas, não ligo o celular. Emerson, eu não faço nada. Eu respondo a chamada, que eu estou presente na sala, e durmo. Eu falei assim, por que você não faz o mínimo das atividades? Não, eu faço o mínimo só para eu poder ficar de recuperação. Eu falei, deixa eu entender de novo, está difícil para minha cabeça. Aí ele falou assim, Emerson, eu vou pegar a recuperação no final do ano. Eu vou fazer 2 semanas de recuperação e vou passar. Eu prefiro fazer 2 semanas de recuperação em artes que fazer o ano inteiro de artes. Ah, meu filho, mas a sua lógica ela é muito compreensível. E você não acha que merece um pouquinho de esforço, pelo menos, para atender a demanda da escola, atender o desejo do seu pai, da professora que quer passar informações. Ele falou assim, eu não quero receber essas informações. Então eu deixo para o final de ano, pego 2 semanas de recuperação, passo na recuperação e pronto. É só isso, meu filho. Eu não vou tomar pau não, mas o meu pai fica falando, mas vale a pena o seu pai falar o ano inteiro? Ah, vale. Quando eu lembro que ele fala, mas depois eu durmo na sala, vale a pena, eu deixo ele falar. Meu filho, então eu vou fazer um outro exercício. O que você vai fazer? Vou convencer o seu pai de que você está com a razão. Como que nós vamos ficar brigando o ano inteiro? Ele falou, meu pai não precisa se preocupar, eu não vou tomar bomba, eu só vou fazer 2 semanas de recuperação. Enfim, o que ele estava me explicando ali naquele momento? Que ele não escolheria um caminho relacionado a artes. Ele já deixou claro. Ele não teria dificuldades no sentido de repetir ano, ter problema com a escola. Não, aqui. Cada espírito tem o seu próprio caminho. Conversei com o pai. Sabe o que o pai fez? Parou de brigar com o filho. Esse garoto cresceu. Hoje, ele tem uma mente voltada para o aprendizado, para o estudo, para o aprofundamento, para a tecnologia inimaginável. Inimaginável. Mas vocês imaginem, ele não se atentava para aquilo que todos queriam que ele fizesse, menos ele. Mas ele fazia o mínimo. Não que eu concorde com o mínimo. Olha, mas se é para evitar atrito, ele vai escolher o caminho dele. Aí o irmão José coloca para nós. Não conseguirá substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Olha que bacana isso aqui. Você não vai substituir o seu filho nas experiências que eles precisam vivenciar. Não vai substituir.
Eles vão vivenciar. A gente, às vezes, quer passar para eles a nossa experiência. A gente quer passar para eles a nossa. Olha, o olhar deles aqui, está também de olho voltado para o futuro, na perspectiva deles. Não é a nossa perspectiva. Nós vamos poder conversar? Claro. Nós vamos orientar? Sim. A gente tem condições de sentar e travar um diálogo? Sim. Entendamos que o diálogo não é o conversar simplesmente, é a arte de saber ouvir. Isso é diálogo. Ou seja, se eu falo, eu também tenho que escutar. Ele também vai me apresentar a visão dele. E nessa apresentação da visão, ele vai ter o caminho dele. Ora, na escolha do caminho, ele terá dores. E nós, muitas vezes, vivenciaremos dores. Nós no papel de pais e eles na figura de filhos. Mas a gente não pode substituí-los. Ainda que a gente apresente para eles que nós já fizemos aquele trajeto. Meu filho, eu já fiz, deu errado. Deu errado. Ô pai, por que você fazendo dá errado e você acha que se eu fizer vai dar errado também? O questionamento, você vê que ele é lógico, o questionamento dele? Pode ser que ele faça e dê tudo certo. Pode ser que ele faça e dê tudo errado. Mas se der errado, eu não posso chegar para ele e falar, eu te avisei. Eu não posso. Por que eu não posso? Ele tem que passar, vem a fala do irmão José, ele tem que passar por estas experiências. Olha o que ele diz. Não conseguirá substituí-los nas experiências que devam vivenciar. A gente não vai substituí-los. Um outro exemplo. Minha filha, uma delas, quando ela estava no 2º ano do ensino médio, ela já estava lá falando de vestibular e tal, e eu perguntei para ela o que ela intencionava. E ela falou assim, pai, eu estou em dúvida entre engenharia civil e arquitetura. Eu falei, tá certo. O que você acha, pai? Ô filha, pelo que eu te conheço, para mim você tem mais o perfil de arquitetura. Essa é a minha 2ª filha, Thalita. Eu falei assim, Thalita, eu sinto que você tem um perfil de arquitetura. Pois é, eu estou na dúvida e tal. E foi estudando. Chegou no 3º, inscrição para o vestibular. Fez inscrição para engenharia civil. E aí ela perdeu na engenharia civil. Naquela época que o vestibular tinha primeiro, passando no primeiro ia para o 2º turno, ela passou no primeiro, perdeu no 2º, e aí continuou, não, porque eu vou entrar para a engenharia, enfim. Depois entrou para o Cefet fazendo engenharia civil. Passou no vestibular, no vestibular seguinte, entrou para a engenharia civil. E aí fez o 1º semestre, fez o 2º semestre, fez o 3º, e ali no meio do 3º, quando eu cheguei em casa, um dia à noite, a mãe dela chegou para ela e falou assim, a minha esposa falou assim, minha filha, fale para o seu pai o que você está pensando em relação ao estudo. Pai, eu estava conversando com a mamãe aqui, que eu estou pensando, eu vou parar de estudar. Filha, você vai parar de estudar, olha, interessante essa proposta sua. E o que você vai fazer na vida? Não, pai, eu vou parar de estudar engenharia. E aí? Não, porque agora eu estou pensando em fazer arquitetura. Eu gosto de arquitetura. Filha, que bom que você gosta de arquitetura. Pois é, agora eu vou tentar minha transferência para o curso de arquitetura. Que bom, vamos lá. Pronto. E aí ela mudou para arquitetura, saiu do Cefet, do Centro Federal, foi para a Universidade Católica, começou a fazer arquitetura lá dentro, eliminou algumas matérias. Depois ela fez o vestibular na arquitetura, embora ela já estava fazendo matérias eletivas, porque aí ela já se matriculava, já estava dentro do curso superior, mas caso não fosse aceita, ela estava entrando pela outra via, que é o vestibular, também passou no vestibular. Enfim, fez o curso de arquitetura, em meio ao curso foi fazer intercâmbio, voltou, continuou focada na arquitetura, cresceu na área da arquitetura, está envolvida, gosta do trabalho. Pronto, acabou. Nunca mais falamos de engenharia. Numa época eu perguntei para ela, naquela mesma época que ela falou assim, eu não estou querendo mais engenharia, estou querendo não acho que é o meu caminho. Filha, você está desistindo de engenharia por causa da cadeira de cálculo,
Porque a maioria dos alunos que passam por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, quando toma pau, e aí eles já começam a eliminar. Pai, deixa eu te falar uma coisa. Tem 40 colegas na minha sala. São 40 alunos. 6 passaram em cálculo 1. Eu e mais 5. O meu problema não é cálculo. Eu não quero mais engenharia. Eu não quero mais engenharia. Ok, filho, então, não sendo pela dificuldade, sendo pelo prazer de trocar, pela busca, aí vem o que a gente propõe. O que a gente propõe? Conversa com eles sobre o próprio caminho. Entretanto, nós não vamos substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Então, ela ficou um tempo para poder entrar para a universidade, para poder passar para a engenharia, para cursar uma parte da engenharia, para depois mudar. Precisava desse tempo. Esse tempo é intransponível para aqueles que assistem a gente na figura de pais. E aí o irmão José continua: cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. À custa do próprio esforço e interesse? O que ele está dizendo para nós? Você vai oferecer alimento. Lá atrás, quando a gente vai na orientação de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 2, ele coloca para nós: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Apacentai, ofereça pasto, ofereça alimento, ou seja, ofereça condições, ofereça o diálogo, ofereça a perspectiva, ofereça a abertura da escuta para entender o que eles querem dizer, ofereça alternativas na relação do diálogo que você está propondo. Apacentai. Ofereça instrumento emocional, ofereça instrumento espiritual, ofereça condições sociais, apacentai, dentro da sua perspectiva. Dentro da sua perspectiva. Agora, isso não vai evitar o aprendizado. E esse aprendizado vai ser do próprio esforço e interesse. Você pode estar oferecendo coisas e eles desprezarem tudo e fazer a própria escolha. Não está errado. Vocês estão entendendo? Não está errado. Mas aí nós temos que lidar também com uma questão que é interna, com a nossa ansiedade de que as escolhas que eles fizerem dê certo. Ah, mas a gente pode ir na retaguarda? Pode. Eu não precisava de chegar para minha filha e falar com ela assim: lembra que eu te avisei quando você estava no 2º ano sobre arquitetura? Não precisa disso, gente. Nós temos que parar com esta. Vocês vão ver um vídeo que nós fizemos, que o título dele são Preciosos Alvitres, também do irmão José, que são preciosas orientações que nós recebemos do mentor, na página que a gente abre, na colocação de um amigo, na fala dos pais, na pessoa que trabalha do seu lado, do marido ou da esposa, dos filhos. Preciosos alvitres. Se a gente fizer esse caminho e não der certo, aquele que nos orientou, ele não precisa, eu te avisei, mas você não escuta, não precisa. A gente já está vivendo o obstáculo, a gente já está vivendo a dor do insucesso, porém, o crescimento do aprendizado. Da mesma forma, eu não precisava de falar com ela, que ela ficou ali quase 2 anos nesse movimento de entra para a faculdade, de passa pela engenharia, sai da engenharia, vai para a arquitetura, não preciso. Achou o caminho, achou, vida que segue. Agora, vai aprender? Vai. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superproteja os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. Para de evitar os seus filhos de trabalhar. Para de evitar o trabalho para eles. Criança, adolescente, para de evitar. Nós temos adultos, cronologicamente, de 25, 27, 38, que estão adolescendo, que não tem perspectiva, não tem objetivo, não tem meta, não sabe o que fazer, estão adolescendo. Muitas vezes os pais favoreceram. Vocês vão lembrar da nossa época lá de infância. Eu lembro da minha época, muitos de vocês passaram por isso. A gente chegava em casa, tinha para casa. Lembram dos para casas? Nós tínhamos que fazer para casa. Todos tinham para casa.
A professora olhava para casa no dia seguinte. Todo mundo tinha para casa. Eu chegava em casa, e aí na hora que chegava em casa, eu falei, nossa, estou cheio de para casa. A minha mãe chegava e falava comigo assim, tá, meu filho, então não perca tempo. Almoça, arruma a cozinha, limpa o terreiro, tira o cocô do cachorro, lava as vasilhas e depois você senta e faz para casa. Não perca tempo. Ou seja, tinha que trabalhar. Era o trabalho em casa, mas tinha que trabalhar. Tinha 8 anos, 9, 10, 11. Tinha que trabalhar. Hoje a gente está vendo os meninos não fazendo nada. Quando eles chegam em casa, os pais falam, não, meu filho, se você está cheio de tarefa, vai lá para o quarto, vai fazer. Ele liga o computador, fica lá no joguinho, fica comunicando com os colegas, fica entrando nas redes sociais, fica montando TikTok, fica aprofundando no Instagram. Não está fazendo atividade, não. Em compensação, os pais se sobrecarregando com as tarefas de casa, com gato, com cachorro, com banheiro, com cozinha, em deixar tudo pronto para aquele nobre filho desfrutar. Tem um erro aí, não tem não? Aí o irmão José coloca para nós, não superproteja os teus filhos, afastando-os do trabalho nobre. Essa mesma colocação nós vamos ver na pergunta de número 14 do livro Desafios da Educação, pergunta essa que nós comentamos várias questões do livro Desafios da Educação, do espírito de Camilo, do médium Raul Teixeira. E nesta pergunta ele fala da importância de nós apresentarmos para os nossos filhos o estudo e o trabalho. E se os filhos não se interessarem pelo estudo, que a gente não o permita se esquivar do trabalho. Não o permita. Insiste, fala da importância, da necessidade, valoriza o trabalho. Mas se ele não aceitar nem o estudo, nem o trabalho, atenção. O espírito de Camilo diz assim, aí a gente vai entender que foram crianças mimadas, que não souberam desfrutar daquilo que os pais tiveram a oferecer. E aprenderão, porém, através de outras dificuldades. Ou seja, vamos fazer movimentos diferentes enquanto são crianças, enquanto estão adolescendo dentro da nossa casa. Não vamos superprotegê-los, tirando deles o compromisso do aprendizado. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. E aqui ele ainda falando da criança, tá? Eu estou citando o adolescente para a gente amenizar um pouco. Mas ele está falando da criança. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Não existe essa história de que a criança não pode trabalhar. Não existe isso, gente. Nós não estamos falando de trabalho forçado. Nós não estamos falando de colocar a criança no campo, se exaurindo de sol a sol. Não é isso, não. Nós não estamos falando de exploração da energia infantil, não é nada disso. Exploração do trabalho infantil. Nós estamos falando daquelas atividades que as crianças dão conta, para que eles aprendam a valorizar aquilo que eles estão desejando lá na frente conquistar. Eles querem conquistar um brinquedo, um jogo, um celular, um tablet, começa hoje cedo pelo trabalho. E lá na frente eles vão aprender que toda conquista tem custo. Não é só o custo financeiro, tem o custo energético da energia daquele que se envolve com o trabalho, com a atividade, com o patronal, com aqueles que estão na mesma área de aprendizado, de crescimento, de melhoria. Mas suponhamos que eles cresçam e não queiram se envolver com nada. Voltando ainda ao comentário da pergunta 14 do livro Desafios da Educação. Aí, eu trago para vocês a outra informação. A pergunta de número 190 do livro Consolador, o Chico pergunta para o Emmanuel assim, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todo o processo educativo, como devem proceder os pais?
Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todo o processo educativo, como devem proceder os pais? Olha a resposta que o Emmanuel... Porque veja, quando você fez de tudo por eles, gente, você já fez de tudo. Eles não se envolvem, não se interessam. Ora, vamos voltar aqui no inconsciente profundo? Aí, em vez da gente está lutando para desenvolver o potencial positivo. Nós estamos lutando para desenvolver. Só que eles não se interessam. Eles não se envolvem. Quando eles são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo que você está apresentando no dia a dia para ele, impermeável a tudo, o que devem fazer os pais? Ou seja, se ele é impermeável a tudo, ele está dando vazão a outros valores que estão vindo do inconsciente. Outros valores que estão vindo. A preguiça, o desânimo, a apatia, a facilitação. Eles não nasceram na nossa casa como reis. E aí o que Emmanuel responde? Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, que os pais aguardem. Que os pais aguardem. Ah, mas aguardar o quê? Aguarde a ação de Deus no caminho de cada um destes filhos. Porque Deus vai semear o amor no coração desses filhos através de dores atrozes. Eu vou repetir. Deus vai semear o amor no coração destes filhos que estão alimentando o inconsciente profundo. Todas as mazelas que vieram lá de trás aprenderão, porém, através de dores atrozes. Eles não atendem à visão do que nós estamos apresentando. Não atendem. E aí entra o nosso movimento de fé. Aguarda. Você ensina, explica, exemplifica e acalma o seu coração. Por isso é que eu coloco o ditado, sempre que eu faço referência a essas situações, eu coloco aquele ditado popular. A palavra convence, o exemplo arrasta. Todo mundo sabe. Porém, só a dor transforma. Dor que ele já tem assimilada. Porque ele vivenciou várias situações de dor, e eu não estou falando na última encarnação, estou falando de séculos de dor, como todos nós vivemos. Nós estamos nessa estrada hoje, por quê? Porque estamos no despertar de uma nova era. E se eles não aceitarem, eles vão despertar. Só que tem sofrimento? Tem. Por isso que ele traz para nós. Então nós vamos começar como? Ensinando-os a trabalhar. Visão de futuro. Ensinando a trabalhar. Gente, o trabalho é lei. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Lei do trabalho. É lei. Isso não é na Terra, não é dentro da sua casa, não. Isso é no universo, ou seja, no multiverso, nos diversos planos da existência de Deus, nos diversos planos que Ele apresenta para nós, o trabalho é lei. E aí ele continua. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Eu vou repetir. Para os anseios evolutivos na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Não vão facilitar, não. Se você tem condições de facilitar, não tem problema nenhum. Ele tem que se envolver com a facilidade. Se envolva como? Trabalhando. A minha terceira filha, vocês estão assim, o Enzo conta da primeira, conta quantas filhas ele tem? Eu só tenho 3, eu paro na terceira. A terceira filha, antes dela fazer 15 anos, ela falou assim, pai, você não quer me dar de presente uma visita lá na Disney, não? Eu falei, filha, eu não tenho condições de pagar para você um passeio na Disney. Eu não tenho condições. Mas se eu tivesse condições, eu não pagaria. Pai, por que você não pagaria? Pai, eu vou fazer 15 anos. Eu falei, 15 anos, você reúne seus amigos. Não vamos fazer aquela festa. Não, filha, aquilo passa. Reúne seus amigos e faz alguma coisa que vai ficar para a sua lembrança. E que você sabe que você vai levar ao longo dos anos em aprendizado, não em excesso. Então nós não vamos fazer.
Pai, mas por que você não pagaria uma viagem para mim à Disney? Filha, eu não tenho nada contra a viagem à Disney, nem as pessoas que fazem, nada disso. Mas na minha maneira de pensar, você pode ir à Disney? Eu posso, claro, desde que tenha um objetivo. Ou seja, você já não está fazendo inglês? Aprofunda no seu inglês. Aí se você faz inglês, vai fazer um intercâmbio, coincide que você consegue um intercâmbio para lá, eu te ajudo a entrar na Disney, porque você está estudando. Eu estou dizendo o que para ela? Isso é trabalho. Ela está fazendo algo que, na minha maneira de pensar, é um aproveitamento. Emerson, mas você poderia dividir, parcelar? Gente, todo mundo pode, dentro da nossa condição. Cada um faz o seu parcelamento de 3 ou de 30 vezes, a gente vai fazendo. Mas por que a gente vai facilitar? Se a gente pode colocar para eles rédeas, por que nós vamos facilitar? Então, na minha maneira de pensar, naquele momento, eu falo, não, filha, quando você estiver fazendo o seu inglês, aprofundou, entrou numa turma, vai fazer intercâmbio, pode ser a Disney nos Estados Unidos, pode ser na Europa, mas porque você está indo com o objetivo, você vai estudar. Se você estiver no seu curso superior e lá dentro você vai fazer um intercâmbio, ótimo, mas você está indo com o objetivo, você vai estudar. Em meio ao movimento de estudo, você aproveita e visita o parque. Pai, mas você não tem nada contra? Não tem nada contra. Agora, eu tenho mais ainda a favor daquelas famílias que conhecem os parques deste país, que conhecem as praias deste país. Tem gente que vem da Europa para conhecer Ouro Preto, que nós mineiros não conhecemos. Vem aqui para conhecer Diamantina, para conhecer o berço de Juscelino Kubitschek. Tem gente aqui que nem sabe que ele nasceu aqui. Então você imagina, filha, tem gente que vem de lá para conhecer aqui. A gente sai daqui, vai lá para conhecer e depois está falando as maravilhas de lá. Mas aí a pessoa não conhece Maceió, não conhece João Pessoa, não conhece Gramado, nunca foi no Pantanal Mato-Grossense, não conhece. Mas sai de lá visitando e trazendo as belezas de lá. Nada contra. Mas se a gente pode valorizar aqui, vamos começar por aqui. Ou seja, na minha visão, e aí eu estou colocando de forma bastante pessoal, vocês já entenderam, para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem o desastre. Quer dizer que todo mundo que fizer isso seria uma facilitação e vai ter um desastre? De forma nenhuma. Não estou fazendo esse tipo de colocação, que essa facilitação vai levá-los a um desastre. Não, nada disso. É uma orientação para que nós tenhamos disciplina nessa condução. Essa é a orientação que ele está trazendo para nós. E aí ele diz mais, sem disciplina a criança cresce à mercê das circunstâncias. Método, direcionamento, regras. Lá na frente eles podem não concordar, mas a sua consciência está tranquila. Sem disciplina, ela cresce à mercê das circunstâncias. Olha a importância de nós ficarmos atentos a isso aqui. Santo Agostinho coloca para nós no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Capítulo 14 é honrai vosso pai e vossa mãe. Item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho diz assim, desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado. Ele está dizendo que nós temos várias situações negativas aqui que vamos manifestar aqui no movimento recém-nascido. Nós temos bebês que estão manipulando os pais. E os pais, conduzidos pela manipulação, já começam a ter dificuldades da educação. E ele já está vislumbrando para o futuro, ele já está vislumbrando que ele vai colocar em prática do seu inconsciente profundo de acomodação, de preguiça. Ele já está vislumbrando. Então o nosso movimento aqui é de filtrar o que está acontecendo. E não deixar que passe tudo. Por quê? Porque o irmão José está trazendo para nós, sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura, desde cedo, iniciá-los na prática do bem.
Inicia na prática do bem. Ah, mas como é que eu vou iniciar? Mandando fazer? Não, fazendo. Faz você primeiro. Se você é católico, visita a igreja, frequenta a igreja, se envolve com os trabalhos que a igreja propõe. Você é protestante, visita a igreja. Se propõe às atividades que o pastor propõe. Se propõe. Ele está propondo, mas e você está se propondo? Faz o movimento junto. Junta o grupo. Vocês estão fazendo visitas? Não importa a religião. Você é espírita? Acorda para a realidade que o espiritismo está apresentando para nós. Acorda. Então, seu filho está vendo você fazer o seu movimento independente da religião que você professa. E aí sim, quando ele coloca, conversa com os teus filhos e procura desde cedo iniciá-los na prática do bem, faz, dá exemplo. E eles aprenderão pelo exemplo. Agora, nesse mesmo parágrafo que eu falei para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, que Santo Agostinho fala para a gente, desde o berço manifestam tendências boas nas fazias do passado, Santo Agostinho coloca também, se os pais fizeram de tudo pelos seus filhos e não tiveram êxito, não tem por que se preocupar e permaneçam com a consciência tranquila. Olha bem, se fizeram de tudo pelos filhos e não tiveram êxito, você está com a consciência tranquila? Ok. Agora a caminhada é deles. A gente não tem que se culpar, não tem que se punir. E ele cita isso neste mesmo parágrafo que eu fiz referência. Ok? E ele encerra dizendo, sem um ponto de referência espiritual, teu filho se perderá no abismo da descrença. Sem um ponto espiritual, ele se perderá no abismo da descrença. Alimenta neles a credibilidade. Alimenta neles a energia pelo trabalho. Alimenta a filtragem do inconsciente profundo. Não deixe passar tudo que está aqui. Fique atento para o positivo. Por quê? Isso aqui é o filtro. Fique atento para o positivo. Ajuda-o a discernir. Mas eu quero deixar com vocês uma referência lá do Velho Testamento. Lá em Eclesiastes, no capítulo 30, no versículo 7. Atenção! Olha que simplicidade e ao mesmo tempo que profundidade nós vamos entender essa colocação trazida do Velho Testamento. Aquele que estraga o seu filho com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Repetindo, aquele que estraga o seu filho com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Atentemo-nos para isso. Nós não vamos mimá-los, porque depois a gente vem com a consciência agravada pela dor da culpa. Aquele que estraga o seu filho com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Vamos fazer o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver, com os filhos que Deus encaminhar para nós. Ok? Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.